Beleza, Daniel. Convidei aí o doutor, deixa eu ver se ele conecta novamente. Acho que eu convidei ele aqui já, deixa eu ver aqui. Valando, oxe, que é isso, Daniel? Você que é o cara. Acho que já mandei o convite já pro doutor. E... Ô Betinho, agora. Doutor Rafael, professor Rafael. Cadê? Eu acho que já. Ok, Pronto agora? Certinho? O pessoal tá certinho. chegando aí, chegando gente nova aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Daniel. Roberto, meu cunhado tá lá em Portugal. Aí, doutor, nossa live está sendo acompanhada lá em Portugal. Meus patrícios, um grande abraço ao pessoal de Portugal. Sim, doutor. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, tá? A gente tem uma primeira parte, foi exatamente 1 hora praticamente de live aí, o doutor compartilhando algumas experiências, né? E conforme eu disse até no comecinho, eu disse, rapaz, eu acho que o tema é tão extenso que vai ser coisa para várias lives. Hoje a gente faz essa primeira parte, a gente está dando aqui nessa continuidade nessa segunda parte aqui, tá? Doutor Valdiné aí trazendo toda a experiência dele, a experiência de um cara que tem mais de 800 júris no currículo, né? E depois tem muito mais perguntas. Eu já vi que ele gosta de trazer temas polêmicos aqui para a gente debater. A gente vai inserir ele durante o rol da nossa explanação aqui, né? Bom, doutor, eu lhe interrompi no finalzinho da outra live, o senhor tinha falado inicialmente sobre o que seria a ideia de antiprova, né? E o senhor ia complementar, só que eu interrompi o senhor por conta da questão do tempo, né? Qual era o que o senhor teria a contribuir ainda aí pra gente aí, referente à parte final aí de antiprova? Com relação à situação de ser antiprova, ter esse método filosófico de antiprova, eu costumo dizer o seguinte, inclusive para o acusado, eu sei quais são todas as suas respostas, mas eu não sei quais serão todas as perguntas que lhe serão feitas. Coisa de maluco? Rapaz, eu acho que não. Eu acho que não. É muito Você arriscado, não é? concordo. Eu sempre digo assim, a gente no plenário do júri, a gente nunca deve fazer uma pergunta na qual a gente não saiba a resposta, né, para não ter uma Sim. surpresa negativa, né? A gente Aí sabe. entra naquilo que eu disse para você. Eu sou antiprovas. Então, este cuidado é primordial. Entender. E para o acusado? Eu sei que você vai me fazer essa pergunta e aí já vai encaixando. O acusado fala ou não fala? Eu ia complementar agora. Eu disse, olha, quando é que a gente deve mandar ele ficar em silêncio? Quando é que a gente deve realmente orientar ele a responder ou não? Porque é o seguinte, o promotor está ali, em nenhum momento ele vai fazer perguntas para lhe absolver. O juiz, assim, o que não é uma surpresa, dificilmente nós encontramos juízes legalistas que buscam a verdade. Eles buscam meios de condenação, é inacreditável. Mas é uma realidade, né? Quem quiser discordar de mim a respeito disso, eu respeitosamente aceito as críticas. Mas quando a gente se depara com o judiciário que nós temos hoje em dia, por muitas vezes a gente encontra perguntas capciosas em que vão incriminar o acusado. Não são perguntas totalmente aleatórias, é uma consequência lógica a pergunta. Os juízes estão ali fazendo um julgamento quase todos os dias, né? Tem juiz aqui que faz 4 júris por semana, aqui em Pernambuco. Não, por isso que eu disse a você que eu sei quais são as respostas.
Pode ser pergunta que quiser. Inclusive, nós estamos na época de vacinação. Então, o acusado vai para o plenário vacinado. Não sei quais serão as perguntas que serão feitas a você, mas eu sei quais são as respostas, todas as respostas, que você dará para todas as eventuais perguntas que serão feitas. E quando ele lá chega, eu não peço a ele que fique em silêncio. Ele vai dizer, vai afirmar a inocência dele, a exclusão da culpabilidade. Ou seja, sua orientação é para falar. Para falar, nunca para ficar em silêncio. Em silêncio se fica quando não se tem possibilidade alguma. Então, se não tem possibilidade, você, meu Deus, vai ficar calado, lógico, entendeu? Põe uma coisa na cabeça, eu entendo assim, já velhinho. O Estado não faz nada que vai beneficiar a defesa. Você já estudou por que, você e todos que estão nos ouvindo, já estudaram por que fizeram este tipo de direito ao réu? Será que não foi para compensar uma deficiência anterior a este instante de dar este direito constitucional ao réu de ficar calado? Alguma coisa foi compensadora e em benefício da sociedade do Estado, e não do réu. Quem tem a obrigação de perceber isso somos nós defensores. Qual é o melhor momento, ou que momento se fala ou se não fala. Agora, eu, particularmente, acredito que se ele falar, sempre falar, e falar com segurança, responder com segurança para que os jurados, que são leigos, entendam que ele não teve culpabilidade no ato que levou a ele a participar deste homicídio, desta acusação, como também pode ter acusados que não participaram, nem sequer são autores e muito menos mandantes, não têm conhecimento do fato, que, para mim, este é o pior réu para se defender. Aquele que não participou do crime, não é autor do crime, não sabe absolutamente nada sobre aquilo, sobre o crime, e está ali como acusado e e às vezes é condenado. Quantos destes são condenados? Inclusive comigo, já teve um condenado lá em Goiás, que era inocente, não era ela, não, ele é inocente. Não é porque foi condenado que passou a ser autor culpado. Não. Ele é condenado ou inocente. E tem muitos casos no nosso país. Agora, pergunta a você, o Estado assim se preocupa? O Estado, qual é a diferença que ele faz à acusação contra uma pessoa inocente ou contra aquela pessoa que realmente, de fato, é culpada? Ele exerce o seu munus em termos de igualdade de peso contra essas duas circunstâncias diferentes, as igualando para condenar. Doutor, realmente eu concordo aí com o que o senhor disse. Eu estou até com um caso, né, que geralmente aqui tem muito onde os réus eles são acusados por questão de envolvimento em tráfico de drogas, disputa de venda de tráfico de drogas, né? Tem uma comunidade aqui, outra comunidade ali, e aí disputa ponto de venda de tráfico de drogas em si, né? Eu tô com um caso agora, né, que tá ainda está na fase de instrutória, a primeira fase, né, e que é engraçado, são 4 acusados, tá? Dos 4 acusados, todo o contexto de todo o processo, né, posso até lhe passar uma cópia, eu tenho uma cópia dele em PDF, né? O engraçado é que dos 4, eu tô por esse acusado aqui, e esses 2 primeiros aqui, eles são os pivôs e a história todinha de todo o processo, todo. Em nenhum momento o meu cliente aparece. Oi? Você foi feliz. Não, aí o que acontece? Você escolheu o dedo menor, o que tem menos participação, que não tem participação nenhuma, e os outros 2 aqui são maiores.
Perfeito. Né? Eu uso essa linha de raciocínio também. Coincidência. E o engraçado. Não foi coincidência, não, é defensor. E o engraçado é que, diante de todo o estudo do processo, né, a gente ainda vai ter audiência de instrução, julgamento, primeira fase, tudinho. Todas as provas, todas as testemunhas. O meu cliente aqui, o pequenininho, ele não aparece em nada, em nenhum momento, em nenhum. E quando chega na fase do inquérito policial, tem uma testemunha que a Polícia Civil, a investigação, a Polícia Judiciária, ela colocou como testemunha sigilosa número 5, né? Ela simplesmente disse que estava na calçada e viu quando os 4 elementos, 4 pessoas passaram, dessas 4 conheciam 2. O primeiro, que é o pivô, participa de tudo, de toda a traficância, e o meu cliente, o pequenininho aqui. E quando chega no contexto, viu que os 4 passaram, logo em seguida foram os tiros. Não viu quem atirou, não viu nada, pronto. Isso é o suficiente para o juiz daqui decretar um mandado de prisão contra esses 4 réus. E eu já tive por 3 oportunidades conversando com esse meu cliente, e a pergunta é, foi você? Não foi, não me interessa, eu quero poder trabalhar em cima daquilo que você vai me passar. Doutor, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ou seja, na minha concepção, né, quanto à particularidade que eu tenho com o meu cliente, é um inocente que está sendo acusado, é um inocente que está preso, é um inocente que está temendo a vida porque está sendo acusado de uma prática de um crime onde dentro das unidades prisionais existem grupos rivais, então ele teme pela própria vida, a família teme pela própria vida de uma pessoa que está sendo acusado por conhecer essas outras pessoas. Só por conhecer, de fato não participou. E a gente vai ter que trabalhar, eu vou ter que trabalhar nesse contexto em busca de uma defesa a ser realizada, né? E diante da situação, o engraçado foi que ele, em sede policial, né, ele decidiu prevalecer o seu direito ao silêncio. Né? Eu digo, olha, foi bom, né? Foi bom você ter ficado em silêncio, porque a polícia em nenhum momento está ali para produzir provas a seu favor. E sim, só o contrário. Né? Ali na fase inquisitorial, né? Eu sempre lembro da fase inquisitorial na época que as mulheres, né, as bruxas, eram queimadas por serem bruxas. E bruxaria é algo que não existe, isso é algo fictício, abstrato, né? E mesmo assim eram condenadas na época das cruzadas, aquele período obscuro, né, que a humanidade teve. Né? E eu gostei que o senhor disse o seguinte, ele disse, olha, será que essa preservação do direito ao silêncio não é consequência lógica da barbaridade que já aconteceu pelo Estado? Será que eu estou diante de uma pessoa que realmente não tem nada a ver de um processo e está preso há 3 meses? Né? Então, assim, tem que se analisar, e a única pessoa, o único profissional que vai poder proporcionar uma boa defesa e um bom direito a essa pessoa que está sendo injustamente acusada, somos nós, né? Defensores, advogados, né? Ele tem o direito à defesa. Se não existe esse direito à defesa, para que advogado? Né? A gente só tem o Estado e promotor. Né? Então a gente tem esse liame, e uma das coisas, teve um júri que eu fiz, doutor, que, assim, cada júri é um motivo em que eu me apaixono cada vez mais. Um dos grandes prazeres que eu tenho na advocacia hoje, né, na minha vida, é poder atuar em plenário do júri. Tá? Eu faço o júri com toda a dedicação possível, é apaixonante para mim. Né? Quando eu posso, eu digo assim, rapaz, você é atuante, nada contra quem atua na área trabalhista, civil, mas você fica muito limitado. Até na audiência de instrução criminal você é bastante limitado. Mas quando você está no plenário do júri, aí não, aí parece que você tem que se agigantar diante do Estado, você tem que estar em par de igualdade ali para bater de frente com o Estado opressor, o Estado que quer punir, né? E você tem que ser o escudo daquela pessoa que está sendo apontada como autor de um crime. E teve um júri que eu fiz em que me chamou muita atenção, e é um júri que toda vez eu conto, que é o seguinte, a Defensoria Pública foi muito omisso, o Estado todo foi muito omisso, de um acusado que ele estava preso há 4 anos, e ele estava sendo acusado de uma tentativa de homicídio, tentativa. Após 4 anos eu fui convocado para fazer a defesa em plenário. E a gente, pelo corre-corre, às vezes a gente pega um processo de um dia para o outro para estudar. E a gente não tem contato com o réu, só no dia
do júri e algumas horas antes para poder conversar com ele lá na cela, né? E assim foi feito. Quando eu cheguei para conversar com ele, eu disse a ele, olha, a única oportunidade que eu tenho de poder amenizar a tua situação ou tentar a tua absolvição é aqui e agora, e a gente precisa saber da verdade. Ele disse, doutor, não fui eu. Eu estou preso há 4 anos e não fui eu. E ele contou os detalhes e vão para a guerra. A vítima sobrevivente foi depor em plenário do júri. O meu cliente era um negão desse tamanho aqui. Eu acho que ele tinha uns 2,10 metros de altura. O apelido dele, Júnior Segurança. De uma padaria. E o acusado não, foi algemado, tudinho, quando chegou em plenário, tirou as algemas, procedimento de praxe, tá vendo, e veio a vítima. A vítima prestou depoimento e disse que quem tinha tentado tirar a vida dele era uma pessoa chamada com o apelido de Júnior Segurança, por conta de uma dívida que se tinha tal, já tinha tido umas rinchas, e ele disse, como é que... O senhor conhece essas pessoas aqui que estão em plenário? Ele disse, não, eu conheço ninguém não. O senhor sabe quem é essa pessoa que está sentada aí? Ele disse, não. O juiz perguntou. Aí o juiz encerrou. O promotor chegou e perguntou. Ele disse, o senhor conhece essa pessoa que está aí? Ele disse, não. Veja a malícia da magistratura e do Ministério Público. Fizeram essa pergunta e ficaram silentes. Aí eu fui perguntar. Digo, o senhor conhece essa pessoa aqui que está sentada aqui? Ele disse, não. O senhor nunca viu essa pessoa com acusado? Ele disse, não. Quem foi que tentou tirar a sua vida? Esse foi Júnior Segurança. Esse está aqui não é o Júnior Segurança que tentou tirar sua vida, não? Ele disse, não. Digo, o senhor nunca viu esse homem? Ele disse, não. Disse, como é que era essa pessoa que tentou tirar a sua vida? Ele disse, olha, foi qualquer outra pessoa, menos esse. Posso? Diga. Percebeu que não tinha mais necessidade? E assim... Com todo respeito, você percebeu? Você disse para mim o seguinte, o juiz perguntou, o promotor perguntou, você continuou perguntando. Pronto. Eu senti a necessidade de chegar e ouvir da boca da vítima e dizer assim, foi ele? Ele disse, nunca vi essa pessoa. Doutor, eu estou falando da vida de um cidadão... Você já tinha a cabeça pendurada, já estava dúvida. 4 anos. Mas sabe aquela sensação que você precisa ouvir de dizer assim, não foi ele? 4 anos. O senhor sabe que é uma pessoa só ter a mãe para ver o julgamento do filho no plenário do júri. Se o senhor me perguntar o nome do acusado hoje, eu não me lembro. Eu vou te falar uma coisa. Eu fiz um júri aí, vários, tá? Um júri aí, pertinho de você, em Olinda. Que pertinho. O acusado ficou preso, se não me engano, quase 4 anos. Eu fui contratado para fazer o júri. Quando eu cheguei aí para fazer o júri, não tinha montado o plenário, não tinha jurado, não tinha nada. Por quê? Porque a defesa sempre teve problemas de ineficiência, de incompetência. E quando eu cheguei, a juíza, eu procurei, cheguei no horário do júri, inclusive tem um colega seu aí de Recife, que foi comigo. Nós temos uma fotografia no plenário e também ele tem uma fotografia comigo no dia que eu estive aí. Ou seja, o que o acusado fez? O acusado matou o irmão, que matou a mãe. A mãe morreu 20 dias depois que o irmão já tinha falecido. Correto? O irmão que morreu matou a mãe de inalação. Quando o irmão descobriu que o irmão que matou o irmão descobriu aquela situação, levou a mãe para o hospital. A mãe morreu, não voltou mais. Mas ele matou o irmão. E foi preso, e estava preso, quase 4 anos. O Ministério Público pediu absolvição. E aí? Aliás, quando o promotor pede absolvição, eu sou um excelente defensor. Já me ajuda bastante. Com certeza. Então é essa a essência nossa, doutor.
Quando Desculpa, eu quero saber o resultado seu, por favor. Não, Eu só quis colocar aí para pimentar a sua posição para mim. Não, o que me comoveu no dia foi o velho estigma da pessoa do réu. Preto, pobre, o Estado não olhou para ele, né? A própria magistratura não olhou, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, não olhou. Defensoria Pública, pela sua própria deficiência, se hoje está se estruturando muito bem, mas ainda diante dessa dificuldade que tem de estrutura da própria Defensoria, eu tenho amigos defensores, conheço bons defensores públicos, mas quedou-se inerte e foi ceifado 4 anos da vida de um cidadão pelo complexo desses elementos, mas o fiasco, a linha tênue entre Júnior Segurança em uma acusação criminal, né? E se deparar, eu fico pensando, se a vítima não tivesse sobrevivido, né? A pessoa estaria condenada por um apelido, né? Por um vulgo, né? E para mim ele pagou por algo, 4 anos da sua vida preso, saiu. Agora você vê o quanto esse cara vai ter de pensamento sobre o sistema judiciário, né? É um dos júris, tem outros júris que eu fiz, em que cada um tem um motivo. Tem um amigo meu, viu, doutor, que ele é professor e também atua em plenário de júri, que ele diz o seguinte, ó, todo homicídio tem um motivo. Você pode até não saber qual é, mas teve alguma morte. Nem que seja por erro da execução, bala perdida ou algum outro motivo, sempre tem. Você pode até não saber. Nesse caso especificamente, né, a minha defesa foi 3 minutos, 5. A gente conseguiu a absolvição. E você saber que um cidadão saiu ali de alma lavada. Até a gente chama assim, o linguajar que a pessoa atende dentro das unidades prisionais, ele não absorveu. Né? Ele tem uma linguagem de cidadão, ele não conseguiu sair da unidade prisional com aquele estigma de presidiário, não. Né? Então, você via que realmente era um cidadão que sofreu pela ineficiência do Estado. Né? 4 anos e a gente conseguiu a liberdade dele. É uma das vitórias da minha vida, né? Quando eu fiz esse plenário do júri. Foi ad hoc, né? Como eu disse, mas mais um motivo que eu me realizei profissionalmente, né? E uma das dúvidas, doutor, mudando que a gente chama aquele pau pra cacete, né? Mudando de assunto, a gente diz o seguinte, olha, a gente sabe que tem a linguagem técnica que o advogado usa, né? Quando eu falei agora aqui de linguajar, né, o estigma, o advogado ele usa muito de linguagem técnica para poder explicar um termo na letra da lei. E a gente sabe que o júri popular ele é recheado de uma linguagem popular. Só que na minha concepção, eu não posso não só falar a linguagem técnica e não só falar a linguagem popular. Eu preciso fazer um equilíbrio, uma equação entre esses dois pilares do plenário do júri. A minha pergunta, talvez seja mais um conselho que o senhor tenha a passar para a gente. O senhor, como advogado, dentro da sua experiência, como é que a gente, advogado, deve fazer esse equilíbrio entre ter o conhecimento técnico, né, dentro da argumentação que você vai usar, e o uso da linguagem popular, sabendo que ali são cidadãos, né, que muitas vezes são ligados à área do direito, mas muitos não são, vários são professores, servidores públicos, cidadãos, assim, do corpo de jurados, né? Como é que eu consigo buscar esse equilíbrio entre uma linguagem técnica e usar uma linguagem popular? Como é que eu posso fazer essa fusão, né, na defesa? O senhor tem como dar uma dica de como a gente pode juntar esses dois pilares da defesa? Não, porque ela é privativa, minha. Colabora, doutor. Tem que compartilhar, que tem que explorar conhecimento. Bom, vamos lá, né? Pensei que você fosse deixar essa para a próxima live. Pronto, se o senhor quiser, é porque como a gente ainda tem... A gente ainda tem meia hora para encerrar. Eu tenho que pensar. Tem que pensar? Então pronto, vou deixar essa... Pronto, vou lhe fazer uma pergunta, não sei se é cabível agora. Não é cabível.
Naquele Prossiga. instante eu tenho como pensar, tenho tempo para pensar? Ali no plenário do júri, você tem que ter um raciocínio rápido. Então, eu tenho que te responder rápido. Eu não tenho tempo para pensar, não posso pensar. O raciocínio, ele é dinâmico, ele é rápido. Aonde você peca ou não peca? Aonde você equilibra ou não equilibra? É muito comum, com todo respeito, eu sou professor, mas eu não gosto de utilizar este método de chegar ao plenário e dar aula. Dar aula de direito penal, dar aula de processo penal. Não, isso não interessa. Mas interessa aos jurados que você tenha conhecimento. Que você tenha conhecimento técnico, vocabulário técnico, exposição técnica, e também você tem que ter o vocabulário popular. Você equilibra estas duas situações no seu raciocínio. Quando você chega a um ponto de fala, uma fala que atinja o jurado de forma simplória, ou seja, um argumento que ele deseja está sendo atingido o objetivo e que ele está assimilando de forma que é o seu nível. Mas tem um detalhe, ele busca em você uma essência maior de conhecimento. E aonde você percebe que isto você tem que mudar de caminho? Na sua própria fala e também na expressão facial de cada jurado. Você começa a perceber que ele quer mais, exige mais de você, e você tem que ter essa percepção. Em razão desta percepção, você muda e fala para eles o que eles gostariam de ouvir. E você tem recursos para expor, sustentar, fazer a sua sustentação oral de forma em que isso venha trazer o conforto aos jurados para que eles possam decidir de forma consciente, de forma equilibrada e com confiança na sustentação que você apresentou para eles. Olha uma situação que pesa contra a defesa. Antigamente, antes de 2008, você não tinha o relatório com sentenças em que o jurado teria que ler primeiro. E você, defensor, como o acusador, não pode utilizar aquele instrumento nem a favor nem contra. Tá, mas ele já faz efeito contrário. Aquilo, para mim, é anticonstitucional. Já é contra a defesa. Daí o que você vai argumentar e contra-argumentar diante dessas circunstâncias? É o que você acabou de perguntar. Vai utilizar quais as técnicas de expressões? As duas. Muito bem equilibrada e encaixada uma à outra. Ou seja, à medida que você vai apresentando sua tese defensiva, mostrando conhecimento técnico e aplicando uma linguagem popular, os jurados eles vão passando para o senhor dentro daquela relação talvez de confiança, de credibilidade que o senhor vai criando com os jurados, eles vão expressando alguns sinais de que estão, digamos assim, aceitando a sua tese. Seria isso? Muito sutil. Muito sutil. Dentro desses sinais, assim, o senhor poderia citar um ou dois, por exemplo, que eles poderiam dizer assim, que o senhor está transmitindo e o senhor percebe que ele está realmente aceitando a tese que o senhor falou, ou tem que ser na base daquilo que o senhor vai construindo? Você vai construindo e você vai percebendo. Não tem como te expressar, mensurar esta avaliação. É a percepção do defensor, é que ele tem que ter esta capacidade, havendo esta possibilidade dele ter esta percepção. A primeira coisa que eu acho que para o defensor chegar a esse ponto, quando vá para o plenário do júri, elimina problemas familiares, problemas sociais,
problema de toda a natureza. Foca e trabalha, limpa a sua cabeça e foca só no plenário para que você faça uma excelente defesa, um excelente trabalho. Então, é dessa forma que eu busco a incentivar o colega experiente ou não experiente, porque é muito comum você ter, não em colegas não experientes, mas sim nos colegas veteranos, cada falhas gritantes, coisa que não precisava fazer. Eu sou o dono da verdade? Não, em absoluto. Eu procuro ser humilde e ter a maior percepção possível do que foi sustentado pela acusação e da toda a situação de que eu estou sustentando, ou seja, busco um raciocínio direcionado a expor e o outro a fiscalizar o que eu estou expondo. É fácil. Entendi. Bom, É isso que eu espero, é isso que eu quero do doutor e de todos estes colegas nossos que estão nos acompanhando nessa live. doutor, você foi excelente aí nas suas colocações, né? A gente tem aquela ideia de realmente o dever cumprido, né? Você se fazer eu posso até dizer assim, uma limpeza espiritual para poder entrar de corpo e alma dentro do plenário do júri, ser encorpado, ser investido, né? Eu gosto de dizer que a toga, né, ou melhor, a beca, né, ela é nossa armadura ali diante do Estado para que a gente possa proporcionar a melhor defesa para o nosso cliente, né? Só que algumas situações... Foi essa a minha felicidade de ter saído de servente de pedreiro para ser um advogado do Tribunal do Júri. O senhor se lembra de algum caso assim que o senhor pode dizer assim, pô, isso daqui mexeu com o meu... Assim, o senhor disse que faz uma divisão, né? Feito água e vinho, o lado pessoal e o lado profissional, o lado advogado. Teve algum caso assim, sem citar, obviamente, o caso em si, que o senhor disse assim, tô com o dever cumprido, né? Consegui o objetivo e ele precisou de mim para que realmente tivesse a preservação do seu direito, seja conseguida a absolvição dele ou uma pena mais reduzida possível, né? Diante do que o senhor possa se lembrar, assim, dando um exemplo no caso concreto, né? Que o senhor possa exemplificar. Teve algum que mexeu com o senhor, digamos assim, até do lado pessoal ou não? Não, porque eu não deixo me influenciar. Mas tem, assim, vamos dizer, um que me ocorreu no curso de tantos que já nos passaram, um que pediu, depois que o júri terminou, ele era um réu preso, e cadeieiro, com mais de 500 anos de cadeia, chegou para... Isso foi em São Paulo, tá? Foi na capital. Não sei por qual razão me levaram daqui de Campinas para fazer esse plenário lá. E a humildade, a humildade. A humildade. Não sabe por que levaram daqui para lá? Porque a experiência, doutor. Confiança, credibilidade conta muito. Mas vai, prossiga. Eu sei que eu fui lendo o processo por ser réu preso, eu não tive contato com o réu, tive contato lá de 5, 10 minutos. E aí fui fazer a defesa do rapaz. Depois que terminou, ele foi condenado, não tinha jeito. Ele deu um tiro com um fuzil que pegou no rosto da pessoa. Não precisa dizer mais nada, né? Tá certo? Então foi com um tiro de fuzil. Olha só a acusação que pesava contra ele. Houve uma desclassificação e a condenação caiu. Ele pediu para os seguranças, os escoltas, a polícia, os policiais, que, se fosse possível, me chamar, que ele gostaria de conversar comigo lá na carceragem, antes de ir embora. Eu fui. Ele disse assim, doutor, hoje eu me senti um ser humano. Palavra dele. Eu nunca
nunca fui defendido da forma que o senhor me defendeu. Eu me sinto uma pessoa humana. Você eternamente grato ao senhor, a defesa que o senhor fez para mim. O senhor me viu uma pessoa. É assim que eu me senti. Então, se posso te responder, esta é uma delas. Você entendeu? Agora, é o que eu fiz para que desclassificasse? A prova, ou seja, a informação que tinha no processo, dava suporte a esta desclassificação. Não é porque ele atirou com o fuzil, é que ele é culpado com todas as características das qualificadoras e agravantes. Você entendeu? Então, esta seria aí, vamos dizer assim, a diferença para o defensor. É uma postura que veio de uma pessoa realmente problemática, uma vida social problemática, mas te trouxe um alento profissional de você realmente falar, valeu a pena eu ter saído lá atrás e feito o que fiz e estar no estágio que estamos. Entendi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor. Pode ser ético ou não? Eu vou perguntar porque eu já fiz. O senhor já fez algum júri pro bono, gratuito? Não, porque sempre cobrei deste júri, para mim, a minha perfeição. Para o réu, sim. Para a justiça, sim. Eu me especializei, ou seja, fiz muitos N tribunais de júris gratuitos, e dali eu fiz todo tipo possível, ainda falta algumas situações que você tenha que fazer testes, e destes possíveis testes ali que eu fiz, se poderia eu um dia fazê-los, ou fazer esses testes, quando contratado. Então, eu fiz muito tribunal do júri pro bono, fazendo testes, se esses testes poderia no amanhã ser aproveitados ou não, num possível júri sendo contratado. Então, fiz eles, para poder aperfeiçoar e chegar a algum ponto satisfatório para nós. Pegando o gancho nessa sua resposta, que o senhor já expôs aí, que é o fato realmente de fazer vários e vários júris, se o senhor pudesse dar um conselho para um advogado que está tentando se especializar em plenário do júri, né? Qual seria, talvez assim, a orientação que o senhor teria de dar para ele melhorar a postura, talvez a retórica? Qual seria o conselho que o senhor daria para ele se aprimorar para chegar numa perfeição? Porque eu já vi que o senhor é bastante perfeccionista, o senhor gosta dos detalhes, né? Então, qual o conselho que o senhor daria para o colega, para quem está nos assistindo? Dizer assim, ó, você quer ser um bom advogado de plenário do júri, tem que seguir por esse caminho, tem que fazer isso, aquilo. Desista, vai fazer trabalhista, vai fazer civilista, outra área, porque aí sobra um júri para nós. Eliminar a concorrência, né? Sim. É o melhor conselho. Desista, não deixe para mim que eu vou me aperfeiçoando, né? Não, brincadeiras à parte, né? Prossiga, doutor, prossiga. Veja, doutor Gil, é uma situação complicada, porque muitos querem e poucos conseguem. Isto é na nossa profissão, isto é no esporte. Tem um que sobressai, o resto todos ficam... Correto? Mas, veja o senhor, a pessoa precisa ter, o advogado precisa ter simancol. Eu dou para fazer isso, eu tenho capacidade. Se eu não tenho capacidade, eu vou me aperfeiçoar, buscar a perfeição. Mas ele tem que saber se ele tem condições ou não condições. Não é só desejar, querer fazer. Porque tem uma série de colegas nossos que faz,
ou até que saem lá 30 anos depois de aposentados e vêm fazer tribunal do júri, nada contra, desde que ele tenha esse perfil. Ele deixa os vícios lá atrás, aqueles vícios de acusação, aqueles vícios de bater carimbo e etc., e venha ser defensor. Porque você ser criminalista e criminalista defensor tem uma grande diferença. Tem a habilidade natural, tem a habilidade que ele, se não a tem, desenvolva a habilidade de raciocínio, de percepção se eu estou sendo ridículo ou não estou sendo ridículo, se eu estou sendo competente ou estou falhando aqui e ali, vou equilibrando e vou me adaptando à defesa. Ou seja, como faz um advogado para trabalhar no tribunal do júri se ele não tem a percepção da necessidade de fazer com que a adversidade seja a favor da defesa, em benefício do direito daquele que reclama do Estado? Então, o advogado tem que ter esta percepção de saber a acusação, ela vem da doutrina, dos doutrinadores. Muitos estudam para sempre ter a visão condenatória e não uma visão de injustiça, uma visão em que você coloca o Estado no seu patamar de situação de agente de obrigação de agir, mas com persciência de que ele tem a responsabilidade, não só com a vítima, com a sociedade, mas também com o acusado, que essa é desprezada. Então, é aí que o advogado de defesa tem que ter a percepção e o valor de defensor. Ele tem que ter a dedicação de querer ser defensor e defender, e não, na tribuna da defesa, legalizar prova da acusação, e daí tudo bem, condenou, e daí. Então não é por aí. Não. Eu acho que aconselhar o colega que deseja fazer tribunal do júri, é entrar para o sacrifício. Até na televisão tem aí um programa que começou esses dias, e parece que no limite. Para nós não tem limite, nós somos além do limite. O defensor tem que ser além do limite. Mesmo porque a defesa é ampla, você analisa toda a prova e você faz a pluralidade de defesa, completando com a ampla defesa. Então, o defensor tem que ter esta consciência, ao meu humilde entendimento. Em resumo, mergulhar de corpo e alma, se dedicar, se especializar, entender que a letra fria da lei, se valorizar, né? É o fato de dizer assim, eu mereço fazer, vou fazer acontecer. Eu gostaria de compartilhar com o senhor aqui que, como eu disse, né, eu fui fazer meu primeiro júri, né, lá em 2016, e ele chegou, o advogado que me instruiu na época, ele chegou, quando terminei a sustentação lá oral, na defesa em plenário do júri, quando terminou os trabalhos, eu fui perguntar ele, e aí, o que é que tu achou? Me deu uma crítica, eu sou aberto à crítica construtiva, seja o que for, eu quero saber onde foi que eu errei, para poder melhorar. E ele chegou e disse o seguinte, ele chegou e disse, Gilson, olha, quem foi? Tinham 5 advogados na bancada de defesa, em prol de um réu. Tinham 5 amigos, companheiros, estavam lá. Mas o único que fez a sustentação, a defesa em plenário, fui eu. Né? E ele chegou e disse assim, Gilson, eu vi 5 advogados ali, só um falou. Não tenho críticas a fazer a você. Quem foi que deu a cara a tapa? Quem foi que se expôs? Quem foi que estudou o processo? Quem foi que conheceu as nuances do processo? Quem foi que chegou ali e construiu uma tese defensiva e, por sinal, conseguiu o objetivo no dia, né? Conseguiu a desclassificação, que foi uma tese de desclassificação, porque tinham testemunhas oculares da situação, lá que saiu de tentativa para lesão corporal, e eu fiquei satisfeito, e ele chegou e disse o seguinte, ele disse, olha, a gente faz muita analogia de filme, né? Eu gosto muito de filme, e ele chegou e disse, tem um filme que se chama O Último Samurai,
que é com Tom Cruise. E no final ele diz assim, Gilson, olha, o imperador, no contexto do filme, ele pergunta assim, como foi que o último samurai morreu? E Tom Cruise, que é o protagonista do filme, ele disse, olha, eu não vou contar como foi que ele morreu. Eu vou contar como foi a vida do samurai, os últimos momentos da vida do samurai. Ou seja, ele só vai contar o lado positivo, aquilo que realmente interessa. Porque depois que morreu, acabou, não tem mais sentido, né? Então, assim, esse é um tipo de frase que eu levo para a minha vida profissional, que você tem que se dedicar e fazer de corpo e alma e estar sujeito a se expor, né, a acertos e a erros, e assim você vai construindo o seu nome, a sua imagem, o seu trabalho, a sua competência, através da sua experiência, né? E doutor, só para, de novo, né, o fato de mudar de pau para cacete, tem uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo aqui, que é um tal de Sandro Augusto. Ele botou assim, boa noite, doutores. Grato pela oportunidade de aprender com os senhores. Gostaria de saber do doutor Valdiner se ele já foi ameaçado por um familiar por um resultado não satisfatório na sua defesa. Desde já, muito obrigado. Se possível, responder. O senhor responde se quiser, viu, doutor? Só para deixar claro. Não, ou seja, não pode responder por um só, não. Teve eles. É complicado, é complicado. A advocacia não é profissão para covardes, não é verdade? Percebeu? Teve eles. Veja, você não vai agradar ninguém. Você, principalmente aquele vicioso que tem uma enorme FA, folha de antecedentes, e ele mata, ou seja, eu fiz um júri de uma pessoa, 3 júris, coisa que eu busco a não fazer mais. Fiz um, ele matou o segundo, matou o terceiro, eu fiz os 3 júris dele. No terceiro ele foi condenado. Não tinha como. Eu mato, o doutor Valdiner me solta, me absolve. Peraí. No último ele não foi absolvido, o que aconteceu? Ele mandou me matar. Só tem um detalhe. Eu não faço coisa errada. Eu faço o que a lei permite. Eu faço a minha defesa com consciência de que é o melhor a ser feito para aquele processo, para aquela circunstância. Busco não negligenciar de forma alguma. E se algo ainda não aconteceu e possa acontecer, lá em cima, sabe, filho, ó, chegou a sua hora, pronto. Mas eu tenho muito medo de fazer as coisas erradas e lá em cima o papai disser assim, meu filho, ó, você cresceu, você foi abusado, você negligenciou, então não é por aí. A gente tem que ter muito cuidado com a defesa que você faz. Agradando o acusado ou não, você tem que ter respeito com o acusado, respeito com a memória da vítima. Não é porque morreu, acabou. Para mim não existe isso, morreu, acabou. A vida continua. Aliás, tanto continua, olha onde você mexeu, tanto continua que nós estamos ali, o Estado querendo condenar alguém que matou alguém. Tá, mas aquele alguém que morreu vai voltar? Não. Qual é o objetivo se não tem sentido condenar alguém porque o outro não vai voltar mais? Tem algo estranho aí que a sociedade não assimila. Eu afirmo o seguinte, existe no plenário do júri 2 vidas. A vida material ainda ali presente e a vida invisível, a fluídica, que é a vida da vítima. Vai dizer que a vítima não está no plenário? Tá, mas está ali. Se autorizada a chegar a vir ali. Aliás, já teve caso em que uma vidente disse, olha, doutor, a vítima está toda ensanguentada ao seu lado aí. Eu pedi a alguém, falei, olha, por Deus, me dá metiolate, um algodão, para que, através do meu pensamento, eu possa curá-la.
ela ir para um bom lugar, ser socorrida em um hospital. Porque ela está sofrendo até hoje com o ferimento sangrando aqui, há anos. Olha, são coisas que o advogado tem que saber. Ele tem que ser mais do que um ato limitado de vontade de conhecimento. Então, eu entendo que o advogado tem que conhecer muito para enfrentar o tribunal do júri. E tudo, não ser limitado à parte. E com relação a esta circunstância que eu disse, vários, muitos, curioso, teve um que queria ser absolvido, não queria ser absolvido, ele me ameaçou, porque ele foi absolvido. Ele não poderia e não queria ser absolvido. E foi absolvido e saiu da cadeia ali, saiu. 3 dias depois ele morreu. E ele me ameaçou. Eu morrer de ditado. Ainda não veio. É complicado. Eu agradeço aí o fato do senhor responder o colega aí que intercedeu perante essa pergunta. E, doutor, eu tenho duas notícias. A primeira é que eu estou extremamente realizado e feliz por interagir nessa live. Tá? Espero que a gente possa ter uma outra oportunidade, talvez dar continuação. Eu tenho, se o senhor permitir, tem várias perguntas aqui para fazer, né? Tanto minha quanto de uns colegas que me fizeram para fazer para o senhor. Tá faltando, acho que 5 minutinhos. Mas sobrou bastante pergunta. Sobrou. Tem espaço aqui para... Não fez. Dá já aqui para fazer. Se eu não soubesse respondê-las? Não, que é isso. Eu separei aqui, como eu disse, né, algumas perguntas para fazer para o doutor, né? João Cleto chegou atrasado. Que é isso, patrão? Chegou nada. Eu costumo dizer o seguinte: advogado nunca chega cedo nem tarde. Ele chega no momento exato. Ele só chega na hora que é para chegar. Né? Se não fosse, ele não tinha chegado naquele momento. Né? Assim, doutor, eu não tenho palavras aqui para agradecer o fato do senhor se expor, perder praticamente 2 horas da sua, digamos assim, noite de descanso, né? A parte da noite aqui é a hora de estar recolhido com a família, a hora do descanso, do lazer. O senhor passar praticamente 2 horas comigo aqui, expondo sua forma de pensar, sua forma de colaboração para estudantes, sua forma de colaboração para... Tem muitos colegas profissionais aqui assistindo a gente, entrou até uma promotora aqui do nosso estado, né? Ela estava assistindo aqui a gente. E a gente tem margem aqui para fazer muito mais perguntas, maiores questionamentos, e a gente pode escolher temas pontuais para eventuais novas lives, se o senhor concordar, obviamente, né? A gente pode alinhar isso aí, se o senhor concordar, né? Mas realmente o Instagram ele não permite que a gente passe bastante tempo, né? Ele limita 1 hora, tanto que a gente encerrou aquela primeira com mais 1 hora agora, né? E eu sinceramente só tenho apenas a agradecer, né, a todas as pessoas que nos acompanharam tanto na primeira parte, nessa segunda parte e agora, e o fato do senhor expor aí algumas peculiaridades da sua vivência aí em plenário do júri, e tem muita coisa ainda para acrescentar aqui ao nosso conhecimento. Muito obrigado aí, pessoal. Segue o Dr. Valdner, tá aí o Instagram dele, eu vou compartilhar lá, ele tá como um dos meus seguidores. Eu vou fazer o arroba e o textinho lá, só é clicar lá nele, segue ele aí, tá joia? Ele disse aí de um projeto embrionário na nossa primeira parte da nossa live anterior, tá? Em que ele vai divulgar, repassar, compartilhar material e conteúdo aí didático para vocês se aprimorarem, né? Serem mais um colega. Apesar que eu não quero que todo mundo faça plenário do júri, não, senão não sobra cliente, né? Mas é sempre bom ter um colega para poder trocar conhecimento, né? E assim eu encaro o senhor aí como essa oportunidade aí de transmitir experiência, né? Para mim foi muito enriquecedor, acredito que para os demais aí também tenham sido, doutor. Doutor Gilson, eu faço isso com prazer. Eu entendo que tenho lá já uma certa idade e estou próximo a ir para o outro plano. Não, que é isso, qual é a para satisfação?
Agora não, homem, agora não. Demora mais um pouquinho. Uns 30, 40 anos ainda, pelo menos. Qual é a maior satisfação que eu tenho? É levar comigo o que eu tenho de conhecimento? Não, eu só peço ao pessoal que se tenha a gentileza de nos ouvir e se eventualmente colaborei, é uma grande satisfação para mim e levar ao colega a esta experiência. É evidentemente que não se deve ninguém copiar ninguém, é tirar o aproveito de A, B e C e N's para que construa o seu perfil. Faça o seu perfil. Tenha confiança no seu perfil. E você terá sucesso com absoluta certeza. Assim, humildemente foi o que eu me espelhei, eu a observar os grandes profissionais e, em especial, os péssimos profissionais. A gente aprende com os erros, né, também. Sim, o que não vai fazer, não pode fazer. Perfeito, perfeito a sua colocação. Doutor, eu vou fazer o seguinte. Eu até tinha separado aqui para perguntar ao senhor sobre alguns livros, né, indicação de talvez algum filme, alguma série, algo para a gente conseguir absorver a título de conteúdo, mas eu vou deixar isso para uma próxima live, para o senhor indicar, porque aí tem motivo para os nossos seguidores aqui assistir posteriormente nossa live, né, trazendo mais conteúdo. Vou separar, vou alinhar com o senhor aí 2 ou 3 temas polêmicos para a gente debater, que polêmica é bom, a gente aqui tem que dar a cara a tapa, a gente tem que se expor, a gente tem que não ficar em cima do muro, a gente tem que opinar com relação a certas situações do ramo e do meio jurídico, isso é importante, né? Dando a cara a tapa que você cria a sua identidade, o seu profissionalismo e se torna uma referência, né? Eu acredito o senhor sendo uma referência hoje para mim, né? Então, para os demais aqui que não lhe conhecem, o senhor também vai se tornar, de hoje em diante, alguma referência em plenário do júri aqui. Tá, doutor? Muito obrigado aí pela live de hoje. Foram 2 horas, tá, pessoal? Tem o bloco anterior e esse bloco agora. Recomendo que assista, depois a gente vai na nossa sequência. Beleza? Um grande abraço, doutor. Doutor, muito obrigado. Seria uma boa pauta. Olha aqui, colega aqui, professor Renato Fázio, é criminalista também, advogado da área penal e processual penal. Depois eu alinho aí uma casadinha para a gente fazer uma live a 3, viu? Ele tem interesse também em pauta sobre plenário do júri. Tá bom, doutor? Um grande abraço a todos. Doutor, muito obrigado, boa noite. Vou encerrar e vou salvar lá, viu? Obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau.